What's up, guys? JC here! E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito relevante, muito requisitado, que é uma dúvida frequente entre os estudantes de inglês. O que é pensar em inglês e como que você pensa em inglês? Bom, pensar em inglês é basicamente quando o seu cérebro se torna capaz de estruturar os seus pensamentos de acordo com as estruturas, regras e padrões da língua inglesa. Então o que ele vai fazer é ignorar por completo a língua portuguesa e focar inteiramente na língua inglesa. Tá, e como que você faz isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que isso é um processo natural, não é um processo forçado e artificial. Como que você faz para pensar em inglês? Como que você faz para que esse processo seja um processo natural dentro do seu cérebro? Bom, é muito simples. O que você precisa fazer é se expor à língua todos os dias, é ter muito contato com a língua, é imergir na língua. Você precisa pular de ponta no inglês. Somente assim você vai ser capaz de fazer com que o seu cérebro se familiarize com a língua inglesa e seja capaz de criar e montar pensamentos diretamente na língua inglesa, ou seja, utilizando as estruturas, padrões e regras da língua inglesa e não da língua portuguesa, ou seja, o português não vai estar ali de intermediário. Você não vai primeiro expressar os seus pensamentos e ideias no português para depois traduzir para o inglês. Não, você vai fazer isso diretamente, ou seja, você vai criar uma ponte para que o seu cérebro seja capaz de expressar os seus pensamentos diretamente na língua inglesa. E qual que é a melhor forma para você criar essa base sólida, essa fundamentação que você precisa para ser capaz de pensar diretamente em inglês? Bom, as atividades principais que você precisa executar para que você consiga ser capaz de pensar em inglês é a leitura e a escuta. Você precisa ler inglês todos os dias e você precisa escutar inglês todos os dias. E é por isso que se o seu nível é básico ou até mesmo intermediário, eu recomendo que você estude textos com áudio, porque textos com áudio vão fazer com que você desenvolva a sua habilidade de compreensão oral, ou seja, de entender o inglês falado, e também a sua habilidade de entender o inglês escrito. Só que você precisa de comprehensible input. O que é comprehensible input? O nome parece até meio complicado e difícil, né? Mas é nada mais, nada menos do que um input compreensível, ou seja, o que você lê, o que você tem contato, o que você escuta em inglês precisa ser pelo menos parcialmente compreensível. Você precisa entender pelo menos ali uns 70, 80% do que você lê para que isso seja benéfico para você, para que seu estudo seja produtivo. E dessa forma, fazendo muito listening e fazendo muito reading, você vai criar com certeza uma base sólida na língua inglesa que vai servir como base, suporte e alicerce para que você seja capaz de pensar em inglês e naturalmente seja capaz de se expressar verbalmente, ou seja, falar inglês. Porque se você parar para pensar, falar inglês é nada mais nada menos do que você expressar verbalmente um pensamento seu. E naturalmente, conforme o seu nível de fluência aumenta, você se torna mais hábil e mais capaz de pensar diretamente em inglês e, consequentemente, de falar inglês. Resumindo, se você quer ser capaz de pensar diretamente em inglês, de montar pensamentos de acordo com as estruturas, regras e padrões da língua inglesa e, consequentemente, ser capaz de falar inglês de uma maneira fluente e natural, o que você precisa fazer é se expor à língua todos os dias, é você imergir na língua e, dessa forma, você vai ser capaz de criar uma base sólida, uma fundamentação sólida e rica que vai servir de suporte para que o seu cérebro seja capaz de pensar diretamente em inglês. Ou seja, você vai ter um arsenal de informações, de conhecimento da língua inglesa, de frases, expressões, estruturas e regras gramaticais que você absorve naturalmente por meio de estudo de textos com áudio, ou seja, por meio da escuta e da leitura na língua inglesa. Bom, se você achou interessante esse vídeo, se você gostou desse assunto e você quer mais vídeos como esse, então deixa aqui nos comentários e também deixa o seu like e compartilhe com os seus amigos. Peace! Alright guys, right now I'm thinking in English, okay? The only thing that is running through my mind is the English language. There's no Portuguese running through my mind, alright? All my thoughts are being created in English. Okay, so in order to do so, if you really want to think in English and be able to speak English fluently and naturally, what you have to do is you have to be in contact with the language every single day. You have to listen to English a lot and have also to read English a lot, okay? Do that and I guarantee you that you will succeed. Peace!